Para se entender como funciona a contração muscular, devemos compreender primeiro que o coração humano possui quatro cavidades: dois átrios cardíacos, ou aurículas, e dois ventrículos cardíacos. O sangue rico em gás oxigênio, proveniente dos pulmões, chega ao coração pelo átrio esquerdo, enquanto o sangue rico em gás carbônico, proveniente do resto do corpo, chega pelo átrio direito. Cada átrio comunica-se com o ventrículo ligado a ele por um orifício guarnecido por uma válvula atrioventricular, cuja função é garantir a circulação do sangue apenas em um único sentido, no qual é do átrio para o ventrículo. O coração funciona impulsionando o sangue a partir de dois principais movimentos, a sístole e a diástole. Durante a contração dos átrios, denominada de sístole atrial, o sangue passa para os ventrículos, os quais relaxam num processo chamado de diástole ventricular. Quando ocorre a contração dos ventrículos, ou sístole ventricular, as válvulas entre eles e os átrios se fecham, e o sangue é forçado a sair do coração por duas grandes artérias: a artéria pulmonar, que parte do ventrículo direito em direção aos pulmões, e a aorta, que parte do ventrículo esquerdo para as demais partes do corpo. As saídas para a aorta e para a artéria pulmonar são guarnecidas pelas válvulas assimilunares, cuja função é impedir o refluxo de sangue para o coração durante o relaxamento ventricular. O sangue retorna ao coração através de duas grandes veias, as chamadas veias cavas, que desembocam no átrio direito, e as veias pulmonares, que desembocam no átrio esquerdo. Em um ciclo completo, o sangue executa o seguinte trajeto: átrio direito, pulmões, átrio esquerdo, tecidos corporais, átrio direito. A nossa circulação sanguínea é dupla, ou seja, o trajeto coração-pulmões-coração é denominado circulação pulmonar ou pequena circulação, enquanto o trajeto coração-sistemas corporais-coração é chamado de circulação sistêmica ou grande circulação, conforme mostra a figura. Cada vez que os ventrículos se contraem, eles impulsionam o sangue para as artérias. E à medida que é bombeado, o sangue exerce pressão sobre as paredes dos vasos sanguíneos, que se expandem e se contraem. Essa pulsação é denominada de pressão ou pulso arterial, através da qual pode-se verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Oi, pessoal. Vamos conversar rapidinho sobre um assunto muito sério que pode acontecer com qualquer pessoa, o infarto agudo do miocárdio, também conhecido por muitos como ataque cardíaco. Vocês sabiam que o infarto acontece quando o sangue para de chegar a uma parte do coração? Isso geralmente acontece por causa de um bloqueio nas artérias causado por placas de gordura, a famosa aterosclerose. E aí, sem sangue, as células do coração morrem. Agora, muita atenção! Quais são os sintomas mais comuns que podem agravar o ataque cardíaco? Primeiro, dor forte no peito, como um aperto ou queimação. Segundo, dor que pode irradiar para o braço esquerdo, pescoço ou mandíbula. E terceiro, suor frio, náusea, tontura ou falta de ar. Bom, dados esses sintomas, então, anota aí os principais fatores de risco que podem agravar no ataque cardíaco, sendo eles pressão alta, colesterol elevado, diabetes mal controlado, tabagismo, estresse excessivo, obesidade e sedentarismo e histórico familiar de doenças cardíacas. Agora aqui vai uma curiosidade. Por que que a dor irradia diretamente no braço esquerdo? Bom, o coração e o braço esquerdo são conectados por nervos que entram na medula espinhal na mesma região, entre os segmentos T1 e T5, ou seja, eles têm caminhos nervosos parecidos. Se alguém perto de você por algum acaso sentir esses sintomas, não hesite, chame ajuda imediatamente. Cada minuto conta e quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de salvar o coração e a vida da pessoa. E o mais importante, dá para prevenir. Agora você se pergunta, como? Com hábitos saudáveis, é claro. Primeiro, alimentação equilibrada, atividade física, nada de cigarro e controle da pressão, colesterol e diabetes. Agora que a gente já sabe o que é o infarto agudo do miocárdio e quais são seus sintomas, vamos entender por que que ele é tão perigoso. Quando o sangue para de circular no coração, as células cardíacas começam a morrer em poucos minutos. E o pior, elas não se regeneram. Isso quer dizer que, quanto mais tempo demorar o atendimento, maior o dano ao coração e maior o risco de insuficiência cardíaca ou até morte. Sabia que muitos infartos acontecem em casa ou no trabalho? Por isso é tão importante conhecer os sinais e agir rápido. Em caso de suspeita, primeiro, ligue imediatamente para a SAMU 192. Segundo, deixe a pessoa em repouso sentada ou deitada. Terceiro, se ela tiver medicação prescrita, como ácido acetilsalicílico ou aspirina, e estiver consciente, pode tomar, mas só se for indicado por um médico antes, claro. E por último, mantenha calma e acompanhe até a ajuda chegar. Então fica aqui uma dica e uma reflexão para vocês. Cuidar do coração é investimento de vida, então nunca negligencie sua saúde.
Agora falaremos sobre a leucemia. O que é a leucemia? A leucemia é um câncer que se inicia nas células tronco da medula óssea. A medula óssea, por sua vez, fica na cavidade dos ossos e é o local onde são produzidas as células sanguíneas. Nela são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, os leucócitos, aos glóbulos vermelhos, as hemácias ou eritrócitos e as plaquetas. A leucemia trata-se de uma doença que acomete os glóbulos brancos e que tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea. Ou seja, ela substitui as células sanguíneas saudáveis, diminuindo seu número normal. Quando falamos da leucemia, devemos ficar atentos a alguns sinais e sintomas. Dentre eles estão o inchaço indolor dos ganglios linfáticos, especialmente no pescoço e nas axilas, a febre persistente ou suores noturnos intensos, perda de peso inexplicável, sem mudança na dieta ou rotina, desconforto abdominal, geralmente devido ao aumento do baço ou fígado, e por último, dores nos ossos e nas articulações que podem ser constantes ou intermitentes. Agora, quais seriam os tipos de leucemia e como elas se diferenciam? O primeiro tipo que eu vou citar é a leucemia linfóide crônica. Esse tipo de leucemia afeta as células linfóides e se desenvolve de forma lenta. A maioria das pessoas com esse tipo de leucemia tem mais de 55 anos e ela raramente afeta crianças. Vale lembrar também que é uma doença adquirida e não hereditária. O segundo tipo de leucemia é a leucemia mieloide crônica. Essa leucemia afeta as células mieloides e se desenvolve vagarosamente a princípio. Ela acomete principalmente adultos, podendo causar anemia, fadiga, infecções, sangramentos e outros problemas colaterais, mas alguns pacientes são totalmente assintomáticos. O terceiro tipo de leucemia é a leucemia linfóide aguda. Essa, diferentemente da leucemia linfóide crônica, além de afetar as células linfóides, agrava-se de maneira rápida e é um tipo mais comum em crianças pequenas, mas também pode ocorrer em adultos. O quarto e último tipo de leucemia é a leucemia mieloide aguda. Essa se diferencia da leucemia mieloide crônica, pois, além de afetar as células mieloide, avança rapidamente. Ocorre tanto em adultos quanto em crianças, mas a incidência aumenta à medida que a pessoa envelhece. A leucemia, apesar de ser um câncer problemático, possui tratamento. O principal é a quimioterapia, mas existem outros, como um transplante de medula óssea, imunoterapia e terapias-alvo, e a terapia com células CAR-T. Anteriormente falamos da leucemia, agora o que seria a leucopenia? A leucopenia é a condição onde o número de leucócitos, também conhecido como glóbulos brancos, estão abaixo dos valores normais, que são entre 4.000 e 11.000 por milímetro cúbico. Entre as doenças que tipicamente levam a esse problema, aparece a leucemia, a anemia plásica e condições autoimunes como o lúpus, além de infecções de diferentes tipos como HIV e hepatites virais. Dentre os sintomas da leucopenia, os que mais se destacam são a febre, a dor de garganta, aftas, cansaço excessivo, dor a urinar, diarreia e manchas vermelhas ou brancas na boca. Como confirmar a leucopenia? Para confirmar a leucopenia, o clínico geral, ou hematologista, geralmente solicita o leucograma, que vem incluído no hemograma. Os valores normais de leucócitos no sangue variam conforme a idade da pessoa. A leucopenia pode ser tratada? O tratamento da leucopenia vai depender da causa de fundo. Quando ela ocorre associada a um uso de medicamento ou deficiências nutricionais, alterações na dosagem já bastam. Agora, quando o problema aparece associado a uma doença de fundo, será preciso uma abordagem específica, que vai variar de acordo com a doença. Digitálicos, como a digoxina, são fármacos extraídos da planta Bdelleria digitalis, usados desde 1785, atuam inibindo a bomba sódio-potássio das células cardíacas, aumentando o cálcio intracelular. Isso reforça a contração do coração fraco e reduz arritmias, mas sua dose terapêutica e tóxica divide em uma linha perigosa e fina. O mecanismo de ação dos digitálicos, no primeiro momento, é a inibição da bomba sódio-potássio. No segundo, é o acúmulo de sódio, gerando assim a redução de troca cálcio-sódio. E no terceiro momento, é o aumento do cálcio livre, gerando a contração cardíaca potente, mais frequência reduzida. Na farmacocinética prática, o fármaco digoxina ele tem uma absorção de 60% a 80% oral. A eliminação dele é renal e tem uma meia-vida curta de 36 horas. A digitoxina tem uma absorção de 100% oral, eliminação hepática e tem uma meia-vida longa de 7 dias.
Em meio aos seus benefícios, também há malefícios. A toxicidade pode ocasionar a gastrointestinais, vômitos, diarreia, perda de apetite, cardíacos, que é as arritmias, que é a taquicardia ventricular e até o bloqueio AV. Nos neurológicos, gera confusão mental, alterações visuais. Mas sempre haverá um gatilho crítico, que é a hipocalemia, que é o potássio baixo. Entre as suas interações com outros remédios, a diuréticos, eritrocemia, aumenta a toxicidade no corpo humano e alguns podem gerar a diminuição da eficácia, como antiácidos. Agora, nós vamos falar sobre a trombose. Ela é a formação de um coágulo sanguíneo, nesse caso o trombo, dentro de um vaso sanguíneo, podendo obstruir totalmente ou parcialmente o fluxo normal do sangue. Essa condição pode ocorrer tanto em veias quanto em artérias, que tem consequências que variam conforme o local e a gravidade desse bloqueio. Aí nós temos dois tipos de trombose. Nós temos a trombose venosa e a trombose arterial. E a venosa ela pode ser superficial, profunda ou renal. Se por algum motivo esse coágulo se desprender da parede do vaso e se deslocar pela corrente sanguínea, esse caso ele passa a se chamar embolia, que é um agravamento do quadro clínico original. Esse evento também pode ser conhecido como tromboembolia. Agora nós vamos entender as causas da trombose. Geralmente está relacionada a alguns fatores descritos pela tríade de Virchow, que inclui, primeiro, a hipercoagulabilidade, que seriam alterações na composição do sangue que tornam a coagulação mais fácil. Isso pode ser causado por fatores genéticos, o uso exagerado de medicamentos como anticoncepcionais ou outras condições clínicas. O segundo elemento dessa tríade seriam lesões na parede do vaso sanguíneo. Seriam algumas pequenas lesõezinhas nos vasos que ativam o sistema de coagulação para poder reparar esse vaso. O terceiro elemento são alterações no fluxo sanguíneo, geralmente um fluxo mais lento ou turbulento, geralmente causado por uma imobilidade prolongada, pode favorecer a formação desses coágulos. Outros fatores de risco são cirurgias recentes, o tabagismo, a gravidez, a obesidade, idade avançada, o câncer e um agravamento por causa dos tratamentos quimioterápicos que acabam aumentando a possibilidade de socorrer. Aqui vai a curiosidade sobre a relação entre trombose e câncer. Você sabia que a trombose é a segunda principal causa de morte em pacientes com câncer, perdendo apenas para o próprio tumor? Bom, isso acontece porque o câncer pode alterar o sistema de coagulação, favorecendo a formação de trombos. Além disso, fatores como quimioterapia, imobilidade, cirurgia e o uso de catéteres venosos acabam contribuindo para que esse risco seja aumentado. Por isso é sempre essencial monitorar sinais de trombose em pessoas com diagnóstico oncológico. Rapidamente passando, nós temos os sintomas da trombose, que são dor localizada, inchaço, vermelhidão, calor local, palidez e dificuldade para respirar. Como que o médico realiza esse diagnóstico? Através de uma avaliação clínica analisando seu histórico, exames de sangue como o dedímero e ultrassonografia com Doppler, que é uma técnica de ultrassonografia que analisa o fluxo sanguíneo em vasos e órgãos, utilizando ondas sonoras. Para o tratamento da trombose, nós temos o uso de anticoagulantes, o uso de TPA, o ativador de plasmiogênio tecidual, que é uma proteína para dissolver os coágulos existentes, e o uso de meias de compressão, que aplica pressão nas pernas para melhorar a circulação sanguínea. Sabendo de tudo isso, se você apresentar sintomas, é bom que você realize a procura por ajuda médica. Vamos falar agora sobre insuficiência cardíaca. Essa é aquela condição grave em que o coração não consegue bombear sangue para o resto do corpo de forma eficaz. Ela é mais comum em idosos e pode ser causada por hipertensão, infarto, problemas nas válvulas, diabetes, histórico familiar, álcool, tabagismo e obesidade. Os principais sintomas incluem a fadiga, o inchaço nas pernas, a falta de ar, a dificuldade em realizar atividades diárias simples. E o diagnóstico ele é sempre feito por especialistas em exames como o ecocardiograma, a radiografia do tórax, o eletrocardiograma e testes laboratoriais. Procurar um médico é sempre essencial ao notar esses sinais.